França inicia exercício naval de alta intensidade visando portos do Atlântico. A França deu início à edição de 2025 do seu exercício naval de alta intensidade Polaris na segunda-feira, movendo a ação para o Atlântico como um cenário que inclui ataques contra postos navais franceses, uma batalha naval multinacional e operações anfíbias na costa inglesa e francesa. O Polaris 2025 ocorrerá até 15 de junho, mobilizando mais de 3 mil soldados franceses e estrangeiros, mais de 20 navios de combate de superfície, mais de 40 aeronaves, de acordo com o Ministério da Defesa. As etapas finais incluirão combates navais entre uma força-tarefa de 5 porta-helicópteros anfíbios e suas escoltas, enfrentando um adversário de mesmo nível. O primeiro exercício Polaris da França em 2021 foi realizado principalmente no Mediterrâneo, como parte de um plano daquele ano para aumentar a prontidão da Marinha Francesa para guerras de alta intensidade. A edição deste ano contará com menos tropas, em parte devido à ausência do porta-aviões Charles de Gaulle e sua tripulação de cerca de 1.200 homens, mas terá duração 2 vezes maior e contará com mais parceiros internacionais. O exercício Polaris 2025 coloca 2 forças simétricas, uma contra a outra, em um cenário de jogo livre, sob condições próximas da realidade, informou a Marinha Francesa em um comunicado por e-mail. O Polaris 2025 se destaca por sua duração, com uma fase inicial dedicada à ação híbrida de ataque e defesa e pela escala dos recursos empregados na costa atlântica. O exercício incluirá novos temas de treinamento, em particular operações anfíbias e a proteção de bases navais e suas abordagens ao longo do tempo, e diante de uma ameaça híbrida, e evoluirá da contestação inicial para o confronto, de acordo com o Serviço Marítimo. A Marinha Francesa vem intensificando os preparativos de combate nos últimos meses, como um teste ao vivo de um barco explosivo não tripulado, um disparo de um torpedo pesado F-21 contra um navio de guerra desativado em um teste de choque, detonando uma mina marítima perto da fragata Colbert da classe Lafayette, enquanto o navio navegava com sua tripulação completa. O almirante Nicolas Vanjou, comandante da Marinha Francesa desde setembro de 2023, tem buscado fortalecer a força e fortalecer sua capacidade de combate imediato. A primeira fase do Polaris 2025 ocorrerá até 26 de maio, envolvendo apenas unidades francesas, segundo a Marinha Francesa. Esta parte do exercício se concentrará na defesa de bases navais francesas contra ataques híbridos, que podem incluir ações de comando ou ataque de drones, informou a Marinha Francesa. Embora a Marinha tenha se recusado a fornecer detalhes específicos do cenário, citando a necessidade de surpresa para manter o exercício realista. Um documento de apresentação do Polaris 2025 indicou que a ação inicial terá como alvo os postos navais de Brest-Cherbourg, com ativos incluindo mísseis cibernéticos, drones e minas marítimas. A segunda fase do exercício começará com a formação de uma força-tarefa internacional no Atlântico Ocidental, com navios anfíbios da França, Inglaterra, Espanha e Itália, transportando o batalhão do exército francês, helicópteros e tropas ingleses, espanholas, italianas e brasileiras. O grupo anfíbio será escoltado por fragatas francesas, espanholas e holandesas, além de barcos patrulha ingleses. Os ativos aéreos serão principalmente franceses e podem incluir jatos Rafale de versão da Marinha e aeronaves de abastecimento Airbus, de acordo com a Marinha Francesa. A Força Azul realizará uma operação anfíbia na costa de Devon, no sudoeste da Inglaterra, entre 1 e 6 de junho. De acordo com o documento de apresentação, a operação será seguida por um período de 5 dias de combate naval com a Força Vermelha adversária, composta por fragatas francesas, italianas e holandesas, além de aeronaves da Marinha Francesa. Os submarinos de ataque nuclear franceses podem ser integrados a uma ou ambas as forças, e a composição das forças-tarefa opostas pode mudar, disse a Marinha. A etapa final do exercício começará em 11 de junho e envolverá a operação anfíbia nas costas do Atlântico, de acordo com o documento da apresentação. Um aviso aos aviadores publicado pela Autoridade da Aviação Civil francesa no Polaris 2025 indica uma zona de exclusão de tráfego sobre o Golfo de Biscaia, que vai do estuário do Gironde até Bayonne, perto da fronteira da França com a Espanha, e sugere um possível pouso ao longo da longa extensão de praias aeronaves castigado pelas ondas. A Marinha Francesa diz que as operações de combate e desembarque naval seguirão uma abordagem multi-ambiente, multidomínio, integrando ativos espaciais, cibernéticos e informacionais. O Polaris 2025 fortalecerá as capacidades de combate imediato ao envolver bases e postos no exercício e ajudará a gerar novas ideias sobre como lidar com a disrupção tecnológica e humana, de acordo com a Marinha Francesa. O exercício também faz parte de um engajamento conjunto com aliados europeus e da OTAN para proteger a Europa, informou a Marinha Francesa.
Defesa da Rússia recebe novo lote de caças avançados Su-35S. A Corporação Aeronáutica Unida da Rússia entregou um novo lote de caças Su-35S para o Ministério da Defesa, informou o consórcio russo Rostec, que faz parte da cooperação. As aeronaves de geração 4++, passarão por todo o ciclo de teste de fábrica, foram testados em vários modos de operação e efetuarão um voo para o aeródromo de baseamento, detalhe comunicado. Segundo informa a Rostec, os pilotos têm elogiado as qualidades de voo dos caças, suas características satisfazem plenamente os requisitos das missões de combate, de cobertura e obtenção de domínio aéreo. De acordo com o diretor-geral da LAC, Vadim Badepka, a corporação está fornecendo regularmente aeronaves de combate no âmbito do programa 2025. O Su-35S é um caça russo de geração 4++, que foi projetado para eliminar alvos do inimigo no ar e na superfície, atacar instalações de infraestrutura protegidas por defesa aérea localizadas a distância significativa das bases, bem como para reconhecimento aéreo. Estes caças são usados em particular na zona de operação militar especial na Ucrânia e derrubam regularmente aeronaves ucranianas. China lança novos satélites para monitoramento da Terra. A China lançou na noite deste domingo 11/5/2025 um novo grupo de satélites destinados ao monitoramento da Terra a partir do espaço. O lançamento aconteceu no Centro Espacial de Taiwan, na província de Shanxi, no nordeste do país. Os satélites foram colocados em órbita a bordo de um foguete portador Longa Marcha 6. De acordo com as autoridades responsáveis, os satélites atingiram com sucesso a órbita planejada. Esses equipamentos serão utilizados para detectar sinais no ambiente eletromagnético e realizar testes técnicos. A tecnologia, conhecida como monitoramento ou sensoriamento remoto, permite obter informações sobre o planeta sem contato direto por meio de sensores instalados em satélites, que captam, registram imagens, sinais de rádio, infravermelho, micro-ondas e outras formas de radiação eletromagnética. O lançamento marcou a 574ª missão da série de foguetes portadores de longa marcha. O governo da China anunciou no ano passado que vai lançar também 2 foguetes espaciais como parte da missão Tianwen-3 para coletar amostras de Marte enviadas até por volta de 2028. O principal objetivo da missão é buscar sinais de vida, de acordo com o relatório, que acrescenta que os cientistas chineses também desejam estudar o clima de Marte, sua evolução, a geologia e os processos internos do planeta. A Força Aérea Americana está montando uma frota de bombardeiros B-2 e B-52 perto da porta do Irã. Imagens de satélite recente revelam uma concentração significativa de bombardeiros pesados dos Estados Unidos em Diego Garcia, com 4 B-52S se juntando a pelo menos 6 bombardeiros furtivos B-2 já presentes há um mês. A maior mobilização desse tipo em anos. Esse acúmulo serve como uma forte mensagem dissuasora, direcionado principalmente ao Irã e seus representantes Houthi no Iêmen, apesar do novo cessar-fogo entre os Estados Unidos e Houthi em vigor em 6 de maio. Os B-2S oferecem capacidade de ataque de penetração profunda, enquanto os B-52S fornecem enorme capacidade de carga convencional e nuclear. Operar a partir da base estratégica do Oceano Índico permite que os Estados Unidos projetem poder em todo o Oriente Médio, tranquilizando aliados e sinalizando prontidão. Imagens satélites recentes mostraram 10 bombardeiros pesados americanos estacionados em Diego Garcia no Oceano Índico. 4 deles são B-52, que se somam aos bombardeiros furtivos B-2 que estão estacionados em Diego Garcia há pelo menos um mês. Este é o maior número de bombardeiros americanos vistos em Diego Garcia em muito tempo. A presença de bombardeiros levanta questões. Os B-52 estão lá para substituir os B-2 ou os Estados Unidos estão se preparando para operações aéreas extensivas? Pergunta. O B-52 é um dos bombardeiros mais poderosos do mundo em termos de capacidade de carga útil. Esses bombardeiros podem transportar armas convencionais e nucleares em grandes quantidades. São construídos para dissuasão e projeção de poder. Ao posicionar esses bombardeiros em Diego Garcia, os Estados Unidos podem responder rapidamente às ameaças da região, incluindo aquelas representadas pelo Irã e pelos rebeldes Houthis no Iêmen. O governo Trump anunciou no início desta semana que havia concordado com o cessar-fogo com os Houthis no Iêmen. No entanto, os bombardeiros permanecem provavelmente como um impedimento para desecolojar o grupo rebelde de violar sua parte do acordo. Mesmo com a retirada dos Houthis pelos Estados Unidos, a região é de vital importância para os americanos. O Oriente Médio possui vastos recursos energéticos que abriga
rotas marítimas cruciais. Os Estados Unidos historicamente mantêm uma presença militar significativa na região para proteger seus interesses e os dos seus aliados. A implantação de bombardeiros B-52 em Diegaci, uma ilha controlada pelos britânicos, é uma continuação dessa política. O Irã tem sido um ponto focal da política externa dos Estados Unidos há décadas. Seu programa nuclear e suas atividades regionais são motivo de particular preocupação. O envio de bombardeiros B-52 e B-2 é visto como uma mensagem direta ao Irã, sinalizando a prontidão dos Estados Unidos para tomar medidas militares se necessário. Essa medida ocorre em meio às tensões renovadas sobre as ambições nucleares do Irã e seu apoio a grupos representativos na região. Os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, têm impulsionado um conflito prolongado no Iêmen com implicações regionais significativas. Os Houthis também têm como alvo interesses americanos e aliados no Mar Vermelho. Apesar das promessas dos Estados Unidos de reprimir duramente os Houthis, as partes concordaram com o cessar-fogo. No entanto, o Irã ainda representa uma ameaça significativa aos ativos americanos na região e os bombardeiros pesados são uma boa garantia caso a situação se esquente novamente. Diegaci é uma ilha estrategicamente localizada, cuja localização remota e extensa infraestrutura militar torna o local de preparação ideal para bombardeios de longo alcance como o B-2. A implantação ali aumenta a capacidade operacional dos Estados Unidos, os adversários devem ficar atentos. O envio de bombardeiros B-2 já enviou uma mensagem forte para os aliados, reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional e sua disposição de tomar medidas decisivas se necessário. O envio de B-52 reforça esse compromisso, mesmo que os combates estejam diminuindo por enquanto. Para os adversários serve como aviso de que os Estados Unidos estão preparados para usar seu poderio militar para proteger seus interesses de seus aliados. O aumento da presença militar também deve ser uma demonstração de força para outros adversários como a China e a Rússia. No entanto, o governo Trump tem se concentrado mais no Irã e já ameaçou ações diretas contra o Teherã em diversas ocasiões. O B-2 é atualmente o bombardeio mais avançado da operação dos Estados Unidos com tecnologia stealth que permite que essas aeronaves penetrem em espaços aéreos fortemente defendidos sem serem detectadas. Essa vantagem tecnológica é crucial em uma região onde os adversários desenvolveram sistemas sofisticados de defesa aérea. Isso sugere que Trump pretende atingir alvos bem atrás das linhas inimigas. Necessária a adição de B-52S adiciona ainda mais poder de fogo a uma força de ataque já formidável. Alguns especulam que os B-2S provavelmente retornarão aos Estados Unidos, com os B-52S servindo como substitutos. A presença militar dos Estados Unidos no Oceano Índico é uma tentativa de criar algum tipo de estabilidade regional, dissuadindo potenciais agressores e tranquilizando aliados. O envio de bombardeiros pesados faz parte de uma estratégia mais ampla para manter o equilíbrio de poder na região e impedir que qualquer ator isolado domine a região. Essa estabilidade é essencial para o livre fluxo do comércio e a segurança de rotas marítimas cruciais. Embora pareça que os Estados Unidos estão recuando em relação ao Iêmen, a região permanece longe de ser estável. As tensões entre Israel e seus vizinhos continuam em seu auge. E o Irã continua sendo uma grande ameaça. O envio de bombardeiros pesados para o Diegaci é necessário para manter a estabilidade da região. Os Estados Unidos não conseguiram impedir as armas nucleares do Paquistão. Repetirão o erro com o Irã? Pergunta. 60 anos atrás, o Paquistão prometeu construir armas nucleares apesar da oposição internacional, mas conseguiu graças à complacência americana. Hoje, com o aumento das tensões nucleares entre a Índia e o Paquistão, com risco de um conflito catastrófico, os negociadores americanos parecem dispostos a repetir os erros do passado com o Irã. As ambições nucleares de Teherã claramente vão além da energia pacífica, visando em vez disso o domínio militar do Oriente Médio. Permitir a nuclearização do Irã poderia desencadear um conflito devastador com Israel, cujo pequeno tamanho convida ao excesso de confiança iraniana. Com os riscos incrivelmente altos, a atual abordagem diplomática amadora dos Estados Unidos corre o risco de repetir erros do passado. O impasse nuclear no subcontinente deve servir como um aviso claro. Impedir a nuclearização iraniana é urgente. Há apenas 60 anos, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Zulfikar al-Bhutto, declarou a intenção do país de se tornar uma potência nuclear. Se a Índia construir a bomba, comeremos capim e folhas por 1000 anos. Até passaremos fome, mas teremos uma para nós. Os cristãos têm a bomba, os judeus têm a bomba, e agora os hindus têm a bomba. Por que os muçulmanos não têm a bomba também? Pergunta, declarou. Ele foi profético. O Paquistão construiu não apenas uma bomba nuclear, mas também um arsenal. A liderança paquistanesa, inclusive sob o comando de Bhutto, que se tornaria primeiro-ministro e presidente, levou a economia paquistanesa à ruína a tal ponto que muitos paquistaneses comem capim para sobreviver. Os Estados Unidos, apesar de toda
a sua oposição declarada à proliferação nuclear, transmitiram o oposto às autoridades paquistanesas. O impulso nuclear do Paquistão é o pecado original dos Estados Unidos. O programa Átomos para a Paz do presidente Eisenhower forneceu ao Paquistão seu primeiro reator nuclear, a base para o desenvolvimento subsequente de armas nucleares. O conselheiro de segurança nacional, Harry Kissinger, acolheu o Paquistão e dispensou a Índia gratuitamente, tanto por sua animosidade pessoal contra a primeira-ministra Indira Gandhi, quanto por seu esforço para se insinuar a República Popular da China. Hoje, o legado do impulso nuclear de Bhutto é claro. O falecido cientista nuclear paquistanês Ak Khan proliferou suas armas nucleares para outros atores desonestos por dois motivos. Primeiro, devido à sua própria ganância e corrupção. Segundo, ele buscou promover o islamismo às custas do ocidente da Índia. O Paquistão também via sua própria dissuasão nuclear como um escudo para se proteger de retaliações ao lançar ataques contra a Índia por seus aliados terroristas. Na Caxemire de Khalistan, o chefe do exército, Azmi Munir, pode ter acreditado que poderia reunir os paquistaneses em torno da bandeira da religião ou do nacionalismo para distraí-los de sua própria corrupção e das fases do governo paquistanês sem pagar um preço. Mas a Índia provou que ele estava errado. Terroristas paquistaneses desencadearam um conflito que se intensificou à beira de uma guerra irrestrita, com um cessar-fogo ainda mais teórico do que real. Apesar de Islamabad buscar uma negação plausível para as ações de seus representantes terroristas, os paquistaneses descartaram qualquer pretexto de que os terroristas agiram de forma independente. Não apenas o exército paquistanês os defendeu quando a Índia voltou suas armas contra eles, mas oficiais uniformizados do exército paquistanês também compareceram aos funerais de militantes de um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos e oficialmente considerado ilegal pela lei paquistanesa. O secretário de Estado e conselheiro nacional em exercício, Marco Rubio, pode ter ajudado a medir um acordo de cessar-fogo, mas na ausência de um acordo paquistanês para romper todos os laços com o grupo terrorista e extraditar todos os responsáveis pelo massacre de Pahalgam, pelos ataques de Mumbai em 2008 e por todos os outros ataques terroristas contra a Índia e os Estados Unidos, a guerra se torna inevitável. Se não agora, até então depois de um futuro ataque terrorista semelhante. Essencialmente, com seus esforços de cessar-fogo, Rubio agora busca replicar os esforços de seus antecessores, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, John Kerry, Anton Blinken, fizeram em relação a Israel e as ameaças terroristas que enfrenta do Hamas e do Hezbollah. O problema com o cessar-fogo é que eles permitem que os terroristas se reagrupem e lutem por outro dia. Há uma enorme diferença, porém, enquanto cessar-fogo fracassa, terroristas atacam Israel, aqueles que sofrem com qualquer retaliação israelense têm seu território limitado. O que aconteceu em Gaza é trágico para os palestinos, mas se limita a eles. Com a Índia e o Paquistão são potências nucleares, os riscos são muito maiores. As baixas de qualquer conflagração nuclear seriam contabilizadas em dezenas de milhões, não em dezenas de milhares. É por isso que a abordagem do governo Trump em relação à República Islâmica do Irã hoje é tão bizarra. O Irã enriquece urânio há mais de 2 décadas, mas ainda importa combustível para o seu reator nuclear de Bushehr. Isso sugere que todo o propósito do programa nuclear iraniano é militar. O mesmo ocorre com o fato de o regime iraniano enriquecer urânio a níveis além do necessário para fins energéticos civis ou mesmo médicos. Os negociadores do governo Trump são um time dos sonhos para o Teherã. Não só os laços do enviado especial Steven Witkoff com o Qatar representam um conflito de interesse, como nem Witkoff nem sua equipe tem experiência significativa com o Irã. Autoridades iranianas acreditam que Witkoff é ingênuo e que podem tanto pressioná-lo em minúcias quanto manipulá-lo em detalhes importantes. Esta é uma das razões pelas quais o acordo que ele propõe cada vez mais parece pouco mais do que um falho plano de ação conjunta abrangente do presidente Barack Obama. Os iranianos também buscam vantagens na tendência de Witkoff de trabalhar por conta própria. Observaram no Afeganistão, na Coreia e no Iraque como os adversários superaram Zalmay Khalilzad e Christoph Hill quando esses dois aliados dos Estados Unidos deixaram de lado seus assessores e acreditaram que sozinhos poderiam fechar um acordo a portas fechadas. O
recente anúncio de mais uma instalação nuclear secreta iraniana sugere as verdadeiras ambições de Teherã. O líder supremo Ali Khamenei está enganando o Trump. Khamenei, de 86 anos, quer ver a aquisição de armas nucleares, a concretização de uma ambição de décadas ainda em vida. Khamenei também continua a apoiar terroristas. Os ramais do Hezbollah estão em baixa, mas não estão eliminados nem os Houthis, que agora vêm sinal verde para atacar Israel desde que Trump fechou um acordo separado com eles. Israel, por sua vez, não deixará de se defender. Isso aumenta a inevitabilidade, caso o Irã continue em seu caminho nuclear, de um confronto direto entre o Irã com armas nucleares e Israel, semelhante ao atual conflito entre a Índia e o Paquistão. Tal confronto entre Irã e Israel teria maior probabilidade de se tornar nuclear do que entre a Índia e o Paquistão, por uma razão simples. Devido ao pequeno tamanho de Israel, o Irã acredita que pode vencer uma guerra nuclear com muito mais facilidade, talvez com uma única bomba ou no máximo com 3. Israel certamente poderia retaliar contra o Irã com um dispositivo apocalíptico. Israel dirige mais submarinos alemães do que a marinha alemã, mas a liderança iraniana sabe que Israel não matará milhões de civis desenfreadamente, mesmo que Israel tenha lançado armas nucleares contra o Irã. A liderança iraniana acredita que pode absorver o golpe. Isso não é mera especulação. O ex-presidente Ali Akbar Hashemi expôs essa lógica diretamente em dezembro de 2001. A guerra Índio-Paquistão deveria servir de alerta, mas não apenas pela possibilidade de um conflito nuclear no subcontinente. Em vez disso, uma disputa entre duas potências nucleares deveria destacar o quão perigoso seria permitir a aquisição pelo Irã. Os riscos são simplesmente altos demais para uma abordagem aleatória ou para um amadorismo à la Witkoff. Uma guerra medieval, a verdadeira razão por trás do último conflito na Caxemira entre a Índia e o Paquistão. O drone, o ataque e o ritual. Porque a guerra na Caxemira nunca é realmente sobre a Caxemira. Os novos combates na Caxemira neste mês, o ataque de drones do Paquistão, as posições indianas em Kupwara e a rápida retaliação aérea de artilharia da Índia através da linha de controle foram enquadrados mais uma vez como um escaramuço de fronteira entre dois rivais com armas nucleares. Esse enquadramento é pior do que perigosamente ultrapassado. O que eclodiu em maio de 2025 não foi uma disputa convencional sobre linhas e um mapa, foi um choque entre teologias políticas rivais, cada um enraizado em um projeto civilizacional que superou o sistema estatal westfaliano. É um campo de provas para uma nova ordem geopolítica, uma que se assemelha muito mais ao mundo medieval do que o sistema internacional do pós-guerra que ainda afirmamos habitar. Para enxergar a Caxemira com clareza, precisamos primeiro abordar a ficção de que o mundo moderno é governado por estados racionais que buscam interesses seculares em uma estrutura baseada em regras. Essa ficção pode ter oferecido estabilidade temporária sobre a hegemonia americana, mas está entrando em colapso sob o peso da multipolaridade. O que está emergindo em seu lugar é algo muito mais antigo, um mundo de soberanias sobrepostas, geografias sagradas e guerras híbridas. Um mundo, em suma, que se assemelha notavelmente à ordem política da Idade Média. Comece pela Índia, sob o governo de Narendra Modi. A Índia evoluiu de uma democracia pós-colonial para um estado declaradamente civilizacional. A lógica do pluralismo secular deu lugar à visão indutiva, vigorosa de Bharat, uma prática sagrada que deve ser unificada, purificada e defendida. Nessa visão, a Caxemira não é meramente um território, é um membro santificado do corpo político nacional. Sua perda ou mesmo a sugestão de sua ilegitimidade dentro da Índia é tratada não como um revés geopolítico, mas como uma ferida espiritual. É por isso que a reação de Nova Delhi ao ataque de drone paquistanês não foi apenas retaliatória, foi sacramental. Quando caças indianos cruzaram o território administrado pelo Paquistão, não fizeram apenas para restaurar a dissuasão, fizeram para impor a soberania, para reafirmar em termos simbólicos e literais a indivisibilidade do Estado indiano e a primazia do seu núcleo civilizacional. Esta não foi uma guerra claustiziana, foi uma guerra como liturgia travada não por ganho territorial, mas para reafirmar uma ordem sagrada. O Paquistão, é claro, joga um jogo paralelo para Islamabad, mais precisamente para a elite militar de inteligência paquistanesa. A Caxemira continua sendo a pedra angular ideológica da República Islâmica. A questão inacabada da partição, a causa da Caxemira, fornece não apenas legitimidade moral, mas também propósito institucional.
O ataque com drones não foi o início de uma campanha para libertar o Vale, foi uma tentativa de reafirmar sua relevância em um ambiente estratégico onde o Paquistão cada vez mais desempenha um papel secundário em relação à China, mesmo com sua própria esfera de influência. E, no entanto, tanto a Índia quanto o Paquistão operam sob a ilusão de que ainda são atores em um mundo moderno tardio de diplomacia, direito internacional e contenção estratégica. A realidade é que estão desempenhando papéis que seriam legíveis a qualquer cronista medieval, assim como os reis angevinos e os rivais capetinianos travaram guerras ritualizadas por terras fronteiriças que ambos consideravam sagradas. Delhi e Islamabad também exercem a soberania na Caxemira, tanto quanto a contestam. Mas o que é verdadeiramente medieval neste momento não é apenas a linguagem simbólica da guerra, são as condições estruturais em que esses conflitos agora se desenrolam. O mundo medieval era definido pela ausência de um soberano singular. A autoridade era difusa, a legitimidade era contestada e a violência era um meio de comunicação aceito. O Papa podia condenar uma guerra, mas faltava-lhe os meios para impedi-la. No sistema internacional atual, os Estados Unidos desempenham o papel desse papado enfraquecido, ainda emitindo declarações, ainda invocando normas cada vez mais incapazes ou relutantes em aplicá-las. Os apelos de Washington por contenção de ambos os lados não são apenas ineficazes, são irrelevantes. A Índia não precisa mais da cobertura americana para reafirmar seu domínio na Caxemira. Nem tem uma reação diplomática significativa. O Paquistão, embora castigado e isolado, ainda sabe que nem os Estados Unidos nem a China permitirão que ele entre em colapso total. E assim ambos os lados intensificam a atenção, confiantes de que o limite da preocupação internacional é um comunicado de imprensa redigido com severidade. Essa difusão de autoridade não é um defeito do sistema, é o sistema. Em um mundo onde grandes potências recuam, as potências regionais não são mais limitadas. O vácuo é preenchido não pela ordem liberal, mas pela teologia política e pela violência ritualizada. A Caxemira não é uma disputa de fronteira que deu errado, é o resultado inevitável dessa ordem neo-medieval emergente. E o perigo não é apenas regional. Um conflito como este, impulsionado pelo simbolismo, alimentado pela identidade e desvinculado da teoria clássica da dissuasão, é inerentemente instável. Na Guerra Fria era possível contar com a escalada da China e do Paquistão dentro de certos limites. Hoje, com a China espreitando por trás do Paquistão e os Estados Unidos atrelados à Índia, possui estratégia anti-China no Indo-Pacífico, esses limites estão se erodindo. A Caxemira está se tornando um local de convergência para múltiplas tensões civilizacionais. Deve haver como uma fronteira em sua luta para consolidar uma identidade nacional hindu. Islamabad a ver como um teste decisivo da solidariedade muçulmana. Pequim a ver como um nó em seu esforço mais amplo para cercar e conter a Índia por meio de seus investimentos em infraestruturas adjacentes. A iniciativa Cinturão em Rota no Paquistão. E Washington pergunta: Washington a ver, quando a ver como uma distração inconveniente de sua narrativa indo-pacífica preferida. Mas a visão estratégica exige mais do que a atenção seletiva. Se continuarmos a tratar a Caxemira como um ponto crítico localizado, perderemos o que ela realmente é. Um caso de teste para o funcionamento do conflito em um mundo que não é mais governado pela lógica westphaliana. A era de fronteiras claramente demarcadas, soberania secular e guerra regulamentada está chegando ao fim, o que substitui um sistema em que a legitimidade é reivindicada por meio da história, da identidade, da fé, e no qual a guerra se torna um meio de contar histórias, não apenas de governar. Se há uma lição a ser tirada da geopolítica medieval é que conflitos como este não terminam com tratados, terminam com a exaustão ou com a ascensão de um novo hegemon capaz de impor a ordem. Nenhuma dessas condições existe hoje. Em vez disso, estamos retornando a um mundo de fronteiras, não de limites. Zonas de significado contestado, perpetuamente instáveis e propensas a surtos quando os líderes precisam reafirmar seu papel sagrado. Foi isso que vimos na Caxemira este mês. Não foi um incidente de fronteira, foi uma aberração, mas um ritual. Um ritual que se repetirá uma e outra vez. Até percebemos que o sonho do pós-guerra de relações internacionais ordenadas deu lugar a algo muito mais antigo e muito mais perigoso.
Quem tem um míssil hipersônico mais rápido? Pergunta. Rússia, China ou os Estados Unidos? Pergunta. Enquanto a Rússia e a China dispararam na frente no início da corrida as armas hipersônicas, os recentes avanços americanos estão rapidamente diminuindo a diferença. O míssil Mesh-8 Zircon da Rússia e o DF-17 da China dominaram as manchetes anteriormente, mas o Exército e a Marinha dos Estados Unidos agora estão testando com sucesso veículos planadores hipersônicos e mísseis de cruzeiro móveis a Scramjet. A iniciativa Ataque Rápido Convencional do Pentágono, com o corpo planador hipersônico comum, oferece um formidável impedimento em áreas disputadas contra adversários como a China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Até o final de 2025, os militares dos Estados Unidos planejam implantar mísseis hipersônicos lançados do solo e baseados em navios, sinalizando uma mudança significativa na capacidade estratégica dos Estados Unidos na postura militar global. Embora altos escalões militares e formuladores de política de defesa em todo o mundo estejam obcecados por armas hipersônicas, muitos mísseis balísticos historicamente voaram a velocidades superiores a Mach 5, que geralmente é o limite quando se considera um projétil hipersônico. Quando se fala em armas hipersônicas, frequentemente se refere a mísseis de cruzeiro que voam a velocidades ultra rápidas e não manobráveis e são manobráveis em voo. A hipersônica compreende veículo de propulsão e planeio, projéteis Scramjet, projetos lançados por canhões eletromagnéticos. Se considerarmos apenas a velocidade, os mísseis hipersônicos existem desde o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham seu foguete Bomber, que podia atingir Mach 5 e acima. Outros ICBMs podiam atingir essa velocidade, mas não eram manobráveis em voo. Russos e chineses deram um salto na corrida armamentística por armas hipersônicas. Embora os Estados Unidos estejam se aproximando, a Rússia é o primeiro país a desenvolver armas hipersônicas. O Kremlin divulgou seu míssil de cruzeiro hipersônico 3M-22 Zircon, movido a Scramjet. Os russos podem tê-lo usado contra a Ucrânia em 2024. O Zircon pode atingir impressionante velocidade de Mach 8. Ele pode até voar até 1.000 km de alcance, se acreditarmos em Vladimir Putin, embora ele seja conhecido por exagerar e mentir sobre as especificações de seu sistema de armas. 9. Outros países estão trabalhando em suas próprias armas hipersônicas, até mesmo a Coreia do Norte e o Irã estão nesta lista, o que é uma preocupação para a Coreia do Sul, o Japão e os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Zircon, que pode atingir Mach 9, é o míssil hipersônico mais rápido do mundo, o que torna difícil de abater. Ele é movido por um motor Ramjet ou Scramjet. E seu primeiro teste foi em 2017. O Zircon é frequentemente lançado do mar e o primeiro lançamento conhecido foi na fragata de míssil almirante Gorshkov. O Zircon foi inicialmente concebido como um míssil antinavio. As capacidades de ataque terrestre vieram depois. O Zircon atinge altitude com um motor de combustível sólido e então o sistema de propulsão Scramjet assume o controle. Os generais russos também se gabam de seu míssil balístico Kinzhal, que pode atingir velocidade de Mach 10 ou mais de 12.200 km/h. A China possui míssil planador hipersônico DF-17, que pode atingir velocidade entre Mach 5 e Mach 10. Afirma as forças de foguetes militares, embora a inteligência ocidental não tenha verificado essa velocidade precisa. O Ocidente, em particular os Estados Unidos, está buscando maneiras de combater os mísseis hipersônicos russos e chineses como interceptadores que também possam atingir velocidades superiores a Mach 5. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão desenvolvendo mísseis de cruzeiro e propulsores hipersônicos. Primeiro, motor de foguete convencional com propulsores hipersônicos envia projétil a uma altitude elevada. Um corpo de propulsão se desprende do corpo quando o motor do foguete fica sem combustível. O corpo de propulsão usa a sustentação gerada por seu movimento no ar para estender seu alcance e manobrar para atingir seu alvo, de acordo com o escritório de orçamento do Congresso. O corpo planador contém a ogiva e o projeto pode voar a altitudes mais baixas do que um míssil balístico. Ele também pode superar as defesas aéreas existentes, como os mísseis terra russos S-400 e S-500. O míssil de cruzeiro hipersônico também utiliza um propulsor de foguete convencional para acelerar até que o Ramjet de combustão supersônica ou Scramjet assuma o controle. Um Scramjet usa oxigênio do ar para queimar seu combustível em vez de carregar um oxidante. Como um foguete, por isso é conhecido como propulsor de ar. Os Scramjet exigem fluxo de ar supersônico e só começa a operar em velocidades acima de Mach 4. Embora os motores que respiram tendam a ser menores e mais leves do que os motores de foguete que transportam combustível e oxidante, as vantagens do tamanho é reduzida pelo tamanho do propulsor do foguete usado para a aceleração inicial, observou o Congressional Budget Office em um relatório definitivo sobre armas hipersônicas.
No final de 2024, o Departamento de Defesa anunciou que o Laboratório de Combate do Exército dos Estados Unidos e da Marinha haviam produzido em conjunto uma arma hipersônica atestado na Estação de Força Espacial de Canaveral, na Flórida. O Departamento de Defesa chama esse sistema de corpo planador hipersônico comum, como parte do sistema de armas hipersônicas de longo alcance. O programa geral é conhecido como ataque pronto convencional. O Departamento de Defesa acredita que esta será a arma perfeita para manobras em ambientes diante de acesso e negação diária contra a China, Rússia, Coreia do Norte ou Irã. O Departamento decidiu que o Exército usará este modelo hipersônico para ataques terrestres e a Marinha para missões antinavio. Embora os Estados Unidos estejam atrasados, eles continuam avançando em 2025. Os legisladores do Congresso e a imprensa de defesa frequentemente apontaram que os americanos estão ficando atrás dos russos e chineses em relação às capacidades hipersônicas, mas isso está mudando lentamente. O Exército também está testando sua arma hipersônica de longo alcance, lançada do solo, e enviará as tropas no final do ano fiscal de 2025. Ela será implantada na base conjunta de Lewis McChord, no estado de Washington. Trata-se de uma arma lançada de caminhão, portanto pode ser disparada e depois transportada para outra área para disparos rápidos. Os projetistas e engenheiros americanos fizeram um trabalho louvável ao tentar alcançar a Rússia e a China. Eles começaram mais tarde do que as nações adversárias, mas se os testes futuros forem bem sucedidos, o Exército e a Marinha americana serão equipados com sistemas hipersônicos. Esta é a onda do futuro e os sistemas hipersônicos vieram para ficar. A próxima evolução será a defesa aérea contra projetos hipersônicos. Além disso, os Estados Unidos estão trabalhando no escudo antimísseis Gold Dome, que terá a capacidade de neutralizar mísseis hipersônicos disparados contra o país por inimigos.